Paz do Senhor a todos que nos acompanham aqui no canal. Eu gostaria de trazer uma reflexão ao seu coração, baseado aqui no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, a famosa história do jovem rico. Essa história tão rica em lições, tão rica em significado e que, por mais que tenha acontecido há milênios atrás, nos fala de forma poderosa ainda hoje em dia. Aqui no capítulo 10, versículo 17, Marcos diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. Para muitas pessoas, o jovem rico se aproximou de Jesus com uma certa soberba, cheio de si, ensimesmado, querendo apenas confirmar algo que ele já sabia. Como se ele quisesse dar uma espécie de carteirada em Jesus e dizer: olha como eu sou bom, e confirma para todo mundo aí que está ao redor de como eu sou bom e que eu já tenho acesso à vida eterna. Então ele faz uma pergunta retórica, aquele tipo de pergunta que você faz já sabendo a resposta que a pessoa vai dar, ou nem querendo ouvir a resposta. Eu não enxergo essa passagem por essa ótica, por esse prisma, até porque, se levarmos em conta aí que essa história é contada nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, das 3 conta-se de uma certa perspectiva, de uma certa forma diferente a mesma história. Eu gosto particularmente de como Marcos conta a história, porque o Marcos é o único que cita que aquele jovem ele se ajoelha quando encontra Jesus. Primeiro, aquele jovem chega próximo de Jesus Cristo e chama ele de bom mestre. Na cultura judaica é sabido que uma criança, ainda mais de famílias abastadas, de famílias que tinham posses, como era o caso daquele jovem, ela era levada para ser criada pelo rabino, para ser educada pelo rabino. Ao chegar aos 12 anos de idade, essa criança já deveria saber recitar toda a Torá, toda a lei de Deus. E depois disso, se ela demonstrasse a aptidão, ela continuaria com o rabino. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque para o judeu, para o jovem judeu, o rabino não era qualquer pessoa. Ele não poderia chamar qualquer pessoa de rabino, qualquer pessoa de mestre. Mestre, a figura do mestre tinha um peso muito grande, cultural, histórico para eles e religioso também. Então veja que ele se aproxima de Jesus, não apenas chamando Jesus de mestre, mas de bom mestre. Aquela afirmação foi tão forte que Jesus Cristo virou para ele e disse: Por que me chamas bom? Só existe um bom, que é o Pai Celestial. Veja como essa abordagem do jovem chamou a atenção para Jesus pela forma com que ele se dirigiu a Jesus Cristo, chamando de bom e chamando de mestre, já mostrando todo o seu respeito e a sua devoção por aquela figura que estava ali à sua frente. E Marcos ainda acrescenta que ele se ajoelhou. Então, mais ainda, você não vê muitas passagens onde judeu, ainda mais de alta posição, se ajoelha. E ele está se ajoelhando perante um homem, ali está na frente dele, perante Jesus Cristo. Para todas as pessoas que estavam ao redor, era um homem sábio, um rabino. Veja que poucas pessoas tinham Jesus Cristo como Messias nos seus dias. Jesus era uma figura até então controversa, porque muitos apoiavam ele, muitos seguiam ele, mas também da alta classe ali, os fariseus, os escribas, os saduceus, esses sempre viam Jesus Cristo com ressalva. Claro que do meio dele, entre eles, sempre existiam pessoas ali que se aproximaram de Jesus com sinceridade, mas por conta de poder, por conta de política, por conta de posição, muitos deles ali se levantaram contra Jesus Cristo. E esse jovem agiu diferente. A pergunta que ele faz para Jesus também é muito reveladora. Primeiro, ele chama Jesus de bom mestre e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Veja, se ele está falando sobre vida eterna e se ele faz parte de uma família abastada entre os judeus, mostra que ele tem já uma posição ali. Eu consigo enxergar no texto que ele tem ali, ou faz parte de um grupo religioso, ou seja, de uma facção dentro da religião judaica que existia na época. Sabemos que existia 3 partidos ali em Israel nos tempos de Jesus. Existia os essênios, que eram aqueles mais isolados, não gostavam ali de fazer parte da sociedade, eles se isolavam nos desertos, nas cavernas, e tinha aversão à riqueza.
Então, certamente, esse jovem não fazia parte desse grupo. O segundo dos saduceus. Os saduceus, sim, eram grupos de pessoas ricas, de pessoas de posses, pessoas ali de alta classe da sociedade. Porém, eles não acreditavam em vida eterna, não acreditavam em vida pós-morte, não acreditavam em espiritualidade, nem em anjos. Então, se ele fosse saduceu, essa pergunta não faria sentido. Isso leva a crer que, por ser alta posição, por ser alguém destaque na sociedade e por acreditar na vida pós-morte, leva a crer que ele era um fariseu. Então veja, uma pessoa nessa posição, com seus bens, com suas posses, né, reconhecido pela sociedade, se depara com Jesus Cristo e mesmo dessa posição, mesmo pelo que eu posso entender aqui, um fariseu, ele se ajoelha publicamente perante Jesus. Então mostra toda a sua devoção, mostra todo o seu respeito por Jesus Cristo e a sua sinceridade e humildade de reconhecer que ele estava diante de um grande mestre. E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Aí dá a lista dos mandamentos aqui, que como o texto traz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus está dizendo, você não conhece os mandamentos? Você segue esses mandamentos? E aquele jovem com muita alegria diz, sim, eu não só conheço, como eu pratico. Como sempre na minha vida, eu ajo dessa forma. Eu honro, eu não defraudo, eu não sou soberbo, eu respeito o próximo. Então eu faço o que o mandamento diz para fazer. Porém, dentro dele existia uma indagação profunda e um vazio de perceber que por mais que ele tivesse posses, o que na cultura da época era entendido como alguém abençoado, porque para a cultura judaica, uma pessoa com posses, com riquezas, que nasceu numa família rica e próspera, logo era uma pessoa que tinha a bênção do Deus de Abraão. Logo uma pessoa salva, logo uma pessoa que a salvação estava ao seu alcance, porque ela já nasceu abençoada. Ela nasceu debaixo da bênção de Deus, porque ela nasceu numa família rica. Era um entendimento meio que geral que tinha, que os próprios discípulos, quando Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino dos céus, os próprios discípulos viram para Jesus e perguntam, então quem pode herdar o reino dos céus se o rico não pode? Veja, porque o rico, a riqueza era sinônimo de bênção de Deus, logo sinônimo também de salvação. Mas aquele jovem, mesmo tendo posse de riqueza, mesmo tendo conhecimento da lei, sendo praticante da lei, ele sentia intimamente que algo estava errado ainda. Algo lhe faltava e precisava ser preenchido, e ele viu na figura de Jesus que poderia dali obter a sua resposta. A pergunta dele é interessante porque ele diz, o que eu posso fazer? Veja que no conceito dele, no conceito ali da maioria da sua época, a salvação dependia das suas obras, do seu próprio esforço. Então ele estava se esforçando, ele estava tentando fazer algo, ele estava abençoando as pessoas, ele estava dando oferta, dando esmola, mas mesmo assim ele sentia, o que eu posso ainda fazer? Aí Jesus Cristo, como mestre realmente que é, sabedor do comportamento da mente humana, Jesus Cristo lança para ele esses mandamentos e ele confirma, todos esses eu faço e pratico. Jesus Cristo, a Bíblia diz aqui no livro de Marcos, que olha para ele e Jesus o amou. Veja, Jesus viu sinceridade naquele jovem. Jesus viu que aquele jovem estava inquieto porque queria mudar a sua situação. Porém, ele estava ali ancorado, baseado num sistema de crenças, tanto cultural quanto religiosa, que dizia para ele que a salvação se dava pela sua riqueza, porque ele era abençoado, próspero, nasceu na família próspera, então era salvo, e pelas suas práticas, ou seja, pelas suas obras. Então, por mais que estivesse inquieto, mais na mente dele ele estava certo. O sistema de valores, de crença dele estava arraigado nisso. E Jesus Cristo olha para ele, vê a sinceridade no seu coração e dá uma resposta inusitada que pegou de surpresa tanto a ele quanto todos que estavam à sua volta e abalou o sistema de crença daquele jovem quando diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Olha, se a riqueza é bênção de Deus na minha vida, como é que eu vou me desfazer de tudo isso? Como é que eu vou desfazer de tudo o que minha família herdou? Tudo aquilo que simboliza para as pessoas ao redor que eu sou salvo. Então veja que Jesus Cristo, perito como é, ele mexeu, abalou as estruturas daquele jovem para aquele jovem perceber que a salvação não vinha da sua riqueza, que a salvação não vinha das suas obras. A salvação deveria ser alcançada com o seu coração totalmente entregue a Deus, totalmente obediente ao Senhor e servindo ao Senhor. Veja que de forma proposital, Jesus Cristo não cita todos os mandamentos ali para ele e omite o primeiro mandamento. Jesus Cristo dá a lista de mandamentos para ele, mas os mandamentos que Jesus Cristo fala para ele são mandamentos de relacionamento horizontal entre o homem e o homem e o seu próximo. Faltava
um mandamento de relacionamento vertical entre o homem e Deus. Então, quando Jesus Cristo fala para ele vender tudo que tem, Jesus Cristo está falando para ele a respeito do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aquele jovem, por mais que ele dizia que amava a Deus, as coisas de Deus, mas entronizado no seu coração não estava Deus, estava a sua riqueza pela sua compreensão falha a respeito aí das coisas de Deus por conta da cultura que ele vivia. Veja como Jesus se preocupa com isso. Jesus diz para ele: ainda te falta uma coisa, você está fazendo correto, você está obedecendo a Bíblia, você está ali abençoando as pessoas ao redor, você é uma pessoa dedicada, mas te falta colocar Deus como Senhor da sua vida. E a prova é que ele não tinha Deus como Senhor da sua vida, por mais que ele achasse que tinha, foi que ele saiu triste. Triste. A Bíblia não diz qual foi o destino desse jovem, mas naquele momento ele saiu triste. E veja também interessante, ele cometeu um erro ali que muitos ainda cometem nos dias de hoje. A pessoa que admira Jesus, se diz discípulo de Jesus, ou mesmo que não seja discípulo, mas se diz um admirador de Jesus, gosta de ler livros a respeito de Jesus, até mesmo Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Na psicologia nós temos vários títulos falando a respeito de Jesus, e tem muitas pessoas que gostam de ouvir a respeito de Jesus. Mas poucos querem realmente servir Ele como Deus. Uma coisa é você admirar, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você ter Ele como Deus da sua vida. Outra coisa é você seguir a Ele, porque se Ele é Deus, Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, o que Ele manda, você tem que obedecer. E aquele jovem que respeitou muito Jesus, que se humilhou perante Ele, que ali demonstrou toda a sua veneração perante Ele, mas não reconheceu Ele como Deus. E na hora que Jesus Cristo confrontou seus sistemas de valores e crenças, ele não aguentou e se entristeceu. Teve a grande oportunidade de se render ali e a partir daquele momento ser um discípulo, um servo de Jesus. Nós não sabemos qual foi o fim desse jovem, mas a Bíblia não relata esse arrependimento da parte dele. E Jesus vira para os discípulos e diz a eles: veja como é difícil um rico, uma pessoa que confia nas suas riquezas, entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos se assustam com isso. Jesus Cristo aqui usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, para demonstrar que realmente, por forças humanas, por mais rico que você possa ser, é impossível entrar no reino dos céus. Mas o reino dos céus é para os simples de coração. O reino dos céus é para os humildes, é para os pobres de espírito, porque o pobre é dependente e o pobre sabe que depende do seu Senhor. E nós, servos de Deus, somos dependentes do amor do Senhor, dependentes da salvação que vem do Senhor, e por isso que o reino dos céus é nosso, porque Jesus Cristo morreu por nós, dando-nos acesso ao reino dos céus, e não só a nós, mas a todos os que creem em seu nome, todos aqueles que, ao saber do seu sacrifício, tomam a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se este é seu caso, aceite a Cristo como Senhor da sua vida hoje mesmo. Se você já é um servo do Senhor, um crente, se alegre na salvação e leve essa salvação para mais pessoas possível, para que o reino dos céus seja preenchido cada vez mais com almas de pessoas que conhecerão a Deus e seguirão os seus caminhos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o próximo vídeo.